Olá, terceiro ano, tudo bem, meus amores? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos aqui trabalhando sobre carta ao leitor. Vamos iniciar mais uma semana e essa semana vai ser bem diferente. Essa semana nós não teremos aula de ciências, geografia e história. Por quê? Porque nós já finalizamos, já fizemos bastante atividades extras e agora a gente vai fazer somente de português e matemática, tá bom? Então, essa semana vocês terão 3 aulas de português para finalizar a nossa apostila de português. Finalizaremos essa semana. E 2 aulas de matemática, tá bom? Então, eu convido vocês a abrir a apostila de vocês na página 45, aonde a gente vai continuar os nossos trabalhos, as nossas atividades sobre carta ao leitor. E a primeira diz o seguinte: texto puxa texto. Carta ao leitor, número 1. Os textos a seguir são respostas à carta de leitores. Leia as perguntas no final da página e copie-as no lugar correspondente. Então, aqui nós temos 3 perguntas no final da página. Por que às vezes chovem pedras de gelo? Por que as nuvens de chuva são pretas? E por que as nuvens são brancas? Essas perguntas, elas precisam ir para esses espaços que estão em branco, tá bom? E ali diz o seguinte: vocês vão ler a resposta e vão colocar qual é a pergunta dessa resposta. Quanto mais escura a nuvem, maior é a quantidade de água que ela carrega. A água deixa a nuvem espessa, quer dizer, ela pesada, grande, e impede que a luz do sol passe através dela, dando a impressão que ela é escura. Já a nuvem branca tem menos água, é mais leve e permite que a luz do sol passe através dela, por isso parece mais clara. Então, qual é a pergunta para essa resposta? Aí vocês vão encontrar essa pergunta e vão colocar ali. Depois, a segunda. Quando as gotas de água que formam as nuvens atravessam uma camada de ar muito fria, podem congelar e cair em forma de pedra de gelo, também chamadas de granizo. Geralmente, esse tipo de chuva acontece quando há nuvens muito grossas. O formato e o tamanho das pedras variam bastante. Mais uma vez, qual é a pergunta? Lembrando que uma delas vai ter 2 perguntas, tá bom? E ali vocês vão colocar no lugar corretinho. A número 2 diz o seguinte: leia o trecho a seguir observando as palavras destacadas. A água deixa a nuvem espessa e pede que a luz do sol passe através dela, dando a impressão que ela é escura. Então, essa palavra destacada se refere a quê? Quem é ela? Quem é dela? É a água, a nuvem ou a luz? Tá? Qual é a função dessas palavras? Quando a gente bota dela ou ela, qual é a função da gente colocar essas palavras ao invés de colocar a palavra a qual se refere? Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por ela ou dela. Então, quanto mais escura a nuvem, maior a quantidade de água que a nuvem carrega. Então, a nuvem vocês vão substituir por ela ou dela, tá? O que fica mais adequado, tá bom? Letra B. A nuvem branca tem menos água, mais leve e permite que a luz solar passe através da nuvem. Então, esse da nuvem deve sair e vocês vão substituir por ela ou dela. A número 4 diz assim: releia este trecho. Quando as gotas de água que formam as nuvens atravessam uma camada de ar muito fria, podem congelar e cair em forma de pedras de gelo, também chamadas de granizo. Sublinhe. Lembra o que é sublinhar? Fazer um risquinho embaixo. Como são chamadas as pedras de gelo que caem das nuvens? Como é que é o nome que a gente dá? Tá? Faz um risquinho embaixo desse nome. E a letra B, no quadro ao lado, represente por meio de um desenho uma chuva de granizo. Lembrando que granizo é chuva de gelo, tá bom? Então agora, a última atividade de hoje, vocês vão escrever uma carta ao leitor. Nós vamos brincar de faz de conta. Presta atenção. Vocês vão fazer de conta que você trabalha, numa revista infantil e que você recebeu uma pergunta, tá? De um leitor da sua revista. Então, você vai... E essa revista que você trabalha, ela é de cunho científico. Isso quer dizer, trata de coisas sobre ciências, tá bom? Então, você vai escolher um desses temas, tá? Elementos presentes no céu. Nuvem, lua, sol, estrelas, planetas, etc. Ou fenômenos da natureza.
chuva, neve, arco-íris, raio e trovão. E aí vocês vão brincar que vocês receberam uma pergunta de um leitor sobre isso, tá? Então vocês vão fazer de conta que vocês são os leitores e também o dono da revista, tá bom? Então você vai fazer uma pergunta, como, por exemplo, os raios solares chegam no planeta Terra? Vamos imaginar que uma menina chamada Lúcia, né, da cidade de Araranguá, em Santa Catarina, mandou para a revista essa pergunta. Aí você vai escrever essa pergunta no seu caderno, colocar o nome da criança e colocar a idade dela e da onde ela é, tá? Depois você vai, aí como editor da revista, você vai responder. Aí você vai fazer uma pesquisa e vai responder essa pergunta se você não sabe a resposta. Se você já sabe, você responde como você já aprendeu. Mas se você não sabe, você vai responder através de uma pesquisa que você vai fazer no Google, tá? Aí você coloca lá no Google, joga no Google a pergunta, que ele vai te dar a resposta e você já vai ficar sabendo coisas ainda melhores, né? Isso é conhecimento. Descobrir brincando. Aí você pode fazer quantas perguntas quiser, inventar quantas crianças, quantos leitores você quiser, tá? E se você achar mais legal ainda, faz a capa da revista, bem legal, essa pergunta, como sua criatividade achar mais interessante, tá bom? Depois, bate a foto, manda pra prof, que eu estou super curiosa para saber se você aprendeu, o que você aprendeu com a sua própria pesquisa, tá? Da sua própria revista, tá bom? Aqui fala para fazer, colocar em papel, alguma coisa. Não precisa nada disso, tá? Só se você queira realmente fazer essa revistinha, né? Essa criatividade, colocar essa vontade, essa criatividade à sua disposição, né? Mas eu tenho certeza que vão vir perguntas e respostas muito legais, tá bom? Então tá, meus amores, por hoje é só. Nossa aulinha de português finaliza aqui. Faça com muito capricho, com muita atenção, que eu tô louquinha pra saber das respostas, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.